Falou em separação, a gente chega a ter um arrepio, né? Ai, a gente já sabe que coisa boa não é, coisa boa não vem, que a separação ela sempre é caótica. A verdade não é. A gente conhece muito mais casais que não se falam, que não se dão bem, que a criança sofre, do que casais que vivem em harmonia depois de separados. Mas não precisa ser assim. Vamos falar sobre isso hoje? Eu vou te contar um caso de um cliente que precisava mesmo e queria muito se separar, mas já vivia um relacionamento caótico e já estava vendo que a separação ia ser mais caótica ainda. Eu sou Mônica Aires, eu sou consultora e terapeuta radiestésica, e dentro do meu método Clareza e Direção, eu trabalho com uma investigação profunda do seu campo de informações para encontrar as respostas que podem fazer com que você tenha mais discernimento do que fazer, para onde seguir rumo à sua realidade dos sonhos, ok? Então vamos lá. Para nós falarmos hoje a respeito desse caso de separação caótica, eu quero. Antes de mais nada, por gentileza, se esse assunto é importante para você, se você conhece alguém que pode se beneficiar de um conteúdo como esse, já envia esse vídeo, curte também, tá? Se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos sobre mentalidade, reprogramação mental, saúde integrativa, mudança de hábitos, né? E tudo aquilo que pode colaborar para a construção da nossa realidade dos sonhos, porque somos criadores em processo de expansão e de aprendizado. Criamos tudo na nossa realidade, para o bom ou para o ruim. Então, já que é assim, vamos criar coisas boas, não é mesmo? Coisas que nós queremos viver. Então, fica aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e curte, comenta a sua experiência sobre isso, que já ajuda bastante a entregar esse conteúdo para quem precisa, tá bom? Então vamos lá. Bom, nesse caso de hoje, esse cliente, como eu falei, me procurou na seguinte situação. Ele já estava vivendo há alguns anos numa situação de separação, morando na mesma casa. Não queria mais continuar com essa relação porque estava sendo ruim para as crianças, né? A relação ela já era uma relação caótica, tanto para ele quanto para a ex-esposa, né? E as crianças quem mais sofriam nesse processo. Porém, existia um apego emocional ali naquela situação, tanto da parte dele quanto da parte da ex-esposa. Então, todas as vezes que, mesmo com o apego, ele decidia falar sobre a separação, a esposa reagia de uma forma extremamente agressiva. Ela se colocava na oposição de quem deixou os estudos para cuidar das crianças, abriu mão da vida em prol do casamento. E aí hoje ela estava numa situação onde uma separação dava a ela o sentimento de que ela estava perdendo tudo aquilo que ela havia construído, né? Tudo aquilo que ela havia investido tempo, investido amor, investido cuidado. Na separação, ela iria perder. E ele não entendia muito bem que esse era o sentimento dela, né? O que que ele me trouxe? Ele me trouxe que ele precisava se separar porque não havia mais sentimento, porque não havia mais amizade, não havia companheirismo. E ele não queria, ele já havia tentado conversar, ele já tinham tentado fazer terapia de casal, né? Mas ele realmente decidiu que não era mais a pessoa que ele queria construir a vida. E por estar muitos anos levando aquele relacionamento somente por conta das crianças, ele já tinha observado que levar dessa forma somente pelas crianças estava trazendo prejuízos emocionais para as crianças, né? Estava deixando o lar com um clima pesado e estava fazendo mal para eles dois também. Então ele decidiu que era o momento de colocar um fim. E aí a terapia de casal entrou mais uma vez, dessa vez para auxiliar na separação, e não resolveu, né? Porque a outra parte ela não estava querendo colaborar, ela não estava aberta ao processo, né? E aí, sem saber mais o que fazer, ele buscou a radiestesia para entender o que é que estava de errado no campo de informações dele e o que é que poderia ser feito para melhorar esse clima e facilitar essa separação, né? Então, aqui, quando a gente fala de uma situação como essa, a primeira coisa que a gente pensa é no divórcio energético, né? Então, há ali uma situação, uma energia compartilhada por aquele casal, por aquela família. Essa energia compartilhada, ela já foi compartilhada de formas mais profundas, como uma energia sexual, uma energia de parceria, uma energia vital, de uma maneira mais profunda. E hoje ela era compartilhada de uma maneira diferente.
e de uma maneira extremamente negativa, porque toda vez que havia um tipo de comunicação ou a presença dos 2 no mesmo ambiente, o clima ficava pesado, ficava tenso, né. E isso era absorvido por todos naquele ambiente, principalmente pelas crianças, que são os seres mais sensíveis da relação, né. E aí quando ele veio: "Nossa, eu preciso realizar essa separação, eu não quero que seja caótica. Pelas crianças, eu preciso que aconteça e preciso que aconteça de uma forma leve, eu preciso de ajuda nesse sentido". E aí ele veio para fazer o tal do divórcio energético, que em outras tradições, como por exemplo, né, nas religiões do Candomblé, da Umbanda, é feito de uma forma totalmente diferente. É feito com trabalhos, enfim. Dentro da radiestesia, é feito com intenção. A radiestesia e os gráficos radiônicos trabalham com programações mentais. Então, nós entendemos, principalmente através da metafísica, que tudo aquilo que nós intencionamos e decidimos, tudo aquilo que já foi decidido pelo consciente, entendido pelo subconsciente, vai se realizar de uma maneira ou outra. Então, o que a radiestesia e os gráficos radiônicos fazem é auxiliar nessa reprogramação mental, nessa reorganização de informações que já estão ali dentro do campo desse cliente, no caso dele e da família dele, a qual ele faz parte, certo? Nós não podemos, de forma alguma, ao trabalhar a radiestesia, trabalhar no campo de informações de outra pessoa. Então, o meu cliente era ele, não era ela, tá? Então, eu não podia citar o nome dela, eu não podia acessar as informações sobre ela, eu não podia realizar nenhum tipo de mudança, de alteração no campo dela, nas intenções dela, nos sentimentos dela, sem a autorização dela. Isso não poderia ser feito. O trabalho, então, era um trabalho a ser realizado nele, com ele. Até porque, isso é muito importante que todos entendam, é a partir das mudanças nele que o exterior dele começa a se reorganizar. Uma vez que ela faz parte da realidade que ele criou, se ele cria uma nova realidade, ela, que ainda faz parte, é obrigada a participar dessa reorganização de cenário. Você entendeu como funciona? Não é incrível? E muitas vezes a gente não quer aceitar esse fato, mas é assim que funciona. Então, quando eu digo, olha, tem uma pessoa que está me incomodando, o comportamento dela com relação a mim está me incomodando. O que que eu faço para mudar essa pessoa? Não, você não muda essa pessoa. Você muda a si. O que é que em você está desencadeando esse comportamento nela com relação a você? O que é que em você faz com que você tenha que conviver em ambientes onde pessoas como ela, que têm comportamentos como os dela, direcionados a você, o que é que faz com que você frequente ambientes em que pessoas como ela estão tendo comportamentos como esse em direção a você? Deu para entender? A mudança sempre está dentro de nós. A mudança sempre está dentro de nós. E isso ele precisava entender. Então, já aconteceu em outros casos também, em casos de separação, onde a pessoa já vem dizendo assim: "Ah, mas eu já sei o que ele vai dizer". A pessoa passou o dia, semanas, remoendo o diálogo mental, repetindo para si mesma a forma com que o outro ia responder. Quando o encontro acontece, não há outro jeito senão a pessoa responder exatamente como você vem planejando, sentindo aquela raiva, remoendo. Há tantos dias a pessoa acaba refletindo aquilo que você vem emitindo por tanto tempo. Não tem outro jeito, entende? Então é assim que funciona. Nesse caso não era diferente. Então ele falava repetidamente como ela ia agir. Eu já sei que ela vai fazer isso. Eu já sei que ela não vai aceitar. Eu já sei que para ela é muito difícil. Ele já vinha criando ano após ano o que ia acontecer. Ah, mas quer dizer então que a culpa é dele. Não estamos falando de culpa, estamos falando de responsabilidade. Que ela tem a dela, a parcela dela nessa relação, o comportamento dela nessa relação, mas por que que com ele ela age dessa forma?
Ah, porque ela é assim, certo? Ela é assim, mas por que que ele escolheu justo ela para se relacionar? Porque ele refletia algo que estava dentro dela e ela refletia algo que estava dentro dele. A ressonância, ela é perfeita. Se aquilo não estivesse dentro dele, ele jamais se relacionaria com uma pessoa como ela. Ele se relacionaria com alguém que tivesse em ressonância com ele. Mas esse alguém era ela, porque aquilo estava dentro dele. Então, para que nós tivéssemos um divórcio mais leve, as mudanças precisavam acontecer dentro dele. O divórcio energético, no caso da radiestesia, ele acontece com uma mudança de padrões, mas começa por uma decisão. Então ele decide, ele acredita. Nós usamos um gráfico para amplificar essa decisão e essa intenção desse cliente de ter um divórcio leve, de ter um divórcio saudável para todas as partes, para cortar os laços energéticos entre eles. Mas para além disso, ele ia precisar trabalhar os pensamentos, as autossugestões, os diálogos mentais que ele tinha com ela. Então, toda vez que ele tivesse um pensamento de algo que ele ia falar, ele ia pensar que ela ia responder de uma maneira leve, de uma maneira positiva. Ele ia pensar palavra por palavra, como ele já vinha fazendo, porém de uma maneira positiva. Ah, mas ela não vai falar assim. Você vai tentar, você vai praticar. E quando você conseguir praticar na sua mente e sentir com o seu coração, ela vai precisar entrar em ressonância com isso ou sair de cena. É assim que funciona. O casal, numa fase de divórcio, numa fase de conflito, ele ainda está em ressonância. Se existe conflito, ainda existe energia forte entre os dois. Ainda que separados, cada um na sua casa. Se está tendo conflito, ainda tem uma energia forte ligando os dois. É preciso romper essa energia. E esse rompimento não é com trabalho. A gente faz essas coisas, usa os gráficos, quando a pessoa não consegue fazer sozinha, mas ela pode fazer sozinha. Você precisa cortar a comunicação, cortar o laço energético. Como é que eu corto? Aqui. Corta aquilo que alimenta o padrão do outro. Porque se ainda está alimentando com ódio, com conflito, com raiva, é porque ainda está dentro de você. Então você precisa primeiro mudar dentro de si, eliminar o ódio, eliminar a raiva. Como é que eu faço isso? Usamos os gráficos para ajudar, mas é com ressignificações, meditações. Você pensa na situação, reconstrói a situação com a sua imaginação, que nem criança, tá? E deixa o sentimento bom, um novo sentimento, sentimento de gratidão pelo que vocês viveram, de perdão. Segue a sua vida, você deu o seu melhor. Vai lá em frente. Você não me deve nada. Perdão pelo que eu te fiz. E deixa o sentimento permear. Quando os bons sentimentos permearem verdadeiramente o seu coração com relação àquela pessoa que ainda te odeia, que ainda você está cortando um laço importante que unia vocês. Agora não há mais ressonância. Uma tá tocando na 94 FM, outra tá tocando na 104, não tem como tocar a mesma música. É assim que funciona. Então, a ressonância é perfeita para coisas boas e para coisas ruins. Se você ainda está muito ligado ao seu cônjuge, ao seu ex-cônjuge, ao seu ex-patrão, ao seu melhor amigo que te traiu, aos seus pais, que aquela pessoa que você não quer mais ligar, você precisa cortar os laços, modificando os seus padrões. E assim as coisas vão se reorganizar. Então, com ele, fizemos dessa forma. Primeiro, eu fiz uma pesquisa no campo, uma pesquisa profunda, que identificou esses padrões repetidos nele. Ele estava alimentando com muita frequência os diálogos mentais, os sentimentos negativos de que o divórcio ia ser caótico por culpa dela. Tudo ele apontava o dedo para ela. Culpa dela, porque ela é assim, porque na infância dela, porque ela. Cadê a autorresponsabilidade? Então, depois de fazer essa pesquisa e identificar os problemas, nós tivemos a sessão terapêutica para que ele tomasse conhecimento
da sua responsabilidade nessa relação e de quais crenças e quais sentimentos ele estava alimentando, que iam impedir esse divórcio energético. Não iria adiantar de nada ativar um gráfico com uma nova intenção, um novo padrão mental, se ele ainda continuasse a alimentar os padrões antigos. Então, depois da pesquisa profunda, depois da sessão terapêutica, nós começamos a ativação dos gráficos, desimpregnando esses sentimentos de raiva, de rancor, de dívida, de culpa, né? Desimpregnando tudo. Ativei gráficos de harmonia para o lar, para a família. Ah, mas a família vai se separar, não importa. Tem um laço energético ali que é para toda a vida, porque tem crianças envolvidas. E é preciso que haja harmonia. Esse gráfico de harmonia com a intenção certa já facilitaria, deixaria o campo mais leve para que ele pudesse fazer os exercícios terapêuticos nele, que eram ressignificar esses sentimentos. Liberar o perdão, liberar a culpa, né? Liberar a autorresponsabilidade, exercer a autorresponsabilidade, né? Então, o gráfico harmonia nele ficou por 15 dias, se não me engano, 10, 15 dias. E foram dias importantes para a gente trabalhar essa ressignificação. Ele recebeu exercícios diários para ele fazer ao acordar, antes de dormir, 10 minutinhos, né? E esses exercícios com esses gráficos já foram suavizando o campo de maneira imediata, imediata. Todos os dias eu falava com ele e aí eu via como ele estava melhor, como estava mais leve. As crianças que estavam com problemas de saúde que os médicos não identificavam, mal-estar, né? Começaram a ficar mais tranquilas, menos agitadas. A própria esposa passou a compreender mais, a ex-esposa passou a compreender o momento que eles estavam vivendo, a necessidade de mudança que seria bom para ela mesma, porque ele começou a mudar os padrões do lar. Poderia ter sido ela a pessoa a tomar essa decisão? Poderia, mas como não foi, e ela ainda estava naquele ambiente, ela precisou entrar em ressonância antes de sair de cena, né? Então, fizemos essa primeira etapa com os gráficos de harmonia, elevando a vibração, elevando a alegria, e ele ficou firme nos exercícios terapêuticos, que fez toda a diferença. E aí, passados esses primeiros 10, 15 dias, nós fizemos uma segunda etapa, uma segunda leitura, para ver o que tinha mudado, o que precisava de harmonização, né? Colocamos um escudo protetor ali para aquela região da casa, da família, e colocamos gráficos prosperadores, que fariam com que a prosperidade chegasse para a vida de ambos. A prosperidade, gente, ela não é só material, ela não é só sobre dinheiro, ela é sobre oportunidades de viver aquilo que nós verdadeiramente queremos viver. E aí, quando nós ativamos os gráficos prosperadores, os gráficos de alta energia, né, reforçamos os gráficos de harmonia, e ele firme nos exercícios terapêuticos, né? Todas as semanas a gente se encontrava, conversava e atualizava os exercícios. E aí as coisas foram ficando mais tranquilas. E em 30 dias, o cenário que parecia impossível, caótico, se tornou leve. Ela mesma tomou a decisão de aceitar a situação. As brigas e as discussões, elas não existiam mais, porque ele passou também a ser menos reativo como ele era, né? A culpa era sempre dela, mas ele era uma pessoa reativa. E ele passou a não alimentar mais esse padrão. Ela não teve escolha a não ser seguir. E eles conseguiram realizar a separação. Hoje eles não têm aquela relação de amizade, de parceria que alguns casais têm, mas eles têm uma relação de respeito, né, pelo bem das crianças. As crianças estão muito bem, né? Não deve ter sido fácil esse momento, como ele mesmo relatou, mas para ele foi o paraíso perto da situação que ele vinha vivendo. Então, esse caso é muito especial porque ele reflete uma situação que é rara nos dias de hoje, né? Muitos casais se separam e casam novamente e passam anos em conflito com os ex-cônjuges, justamente porque não querem fazer esse trabalho de ressignificação, de autorresponsabilidade, que é preciso fazer, todos nós precisamos fazer em algum momento da vida. Então, se você está passando por uma situação parecida, saiba que tem jeito, mas a mudança precisa começar dentro de você. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, não esquece de enviar esse vídeo para essa pessoa.
curte aqui esse vídeo, segue esse canal, deixa aqui nos comentários se você passou por uma situação assim, se você teve um desfecho diferente ou se você gostaria de ter tido, né? A sua interação aqui ajuda esse canal a crescer e esse conteúdo a chegar a quem realmente precisa. Se você quiser agendar uma sessão individual para fazer uma análise profunda do seu campo e ter mais clareza e direção nos seus caminhos para alcançar o cenário de vida que você sempre quis, você pode me encontrar através da descrição desse vídeo ou na descrição também desse canal, tá ok? Te espero. Beijo, beijo.